Olá, pessoal do Cinepop, eu sou Letícia Lassi e mais uma vez eu trago um bate-papo exclusivo para vocês. Dessa vez a gente fala com Alice Furtado, que lança o seu primeiro longa-metragem no Netflix, Sem Seu Sangue. Nada menos que filha de Jorge Furtado, ela vai contar pra gente como é que foi a produção e a inspiração para essa história macabra. Vamos conferir? Nem todas as coisas do mundo são lógicas. Elas acontecem como tem que ser, do jeito que dá. Qual é seu nome? Silvia, você tá indo pra onde? Ninguém sabia nada sobre ele. Nunca quis saber. Nunca falava nada sobre a doença. Mas aos poucos fui entendendo. Prazer, Alice, ter você aqui com a gente no Cinepop. E a minha primeira questão exatamente é a curiosidade de onde veio a ideia para fazer esse filme, que já tem esse nome invocativo, Sem Seu Sangue, que mistura uma história de amor adolescente com uma atmosfera macabra, aí falando um pouco de necromancia também. Quais foram as influências, as ideias para fazer essa história que pouco usual? É uma história que começou a percorrer minha imaginação já tem um bom tempo. Foi em 2012 que eu comecei a ter as primeiras ideias, assim, a partir de questionamentos pessoais meus mesmo sobre amor e desejo e o luto e como que isso acontece quando a gente é muito jovem e vive uma história muito intensa a dois e de repente em algum momento a gente se vê subitamente sozinho. O que que acontece com o próprio corpo nesse momento, assim. E aí já naquele momento eu tinha essa ideia de desenvolver uma história sobre uma personagem jovem, feminina, que passaria por isso e não aceitaria, assim. E já desde o início também já vinha essa ideia de trabalhar isso de uma maneira sobrenatural, assim. Mas essas ideias de misturar com rituais de origem, acredito, africana, veio da leitura da obra que está no filme ou de outras, por exemplo? Então, veio essa ideia de trabalhar com o voodoo haitiano, mas já a partir de referências cinematográficas, assim. Porque o início dos filmes de zumbi no cinema, bem lá no início mesmo, era uma coisa eram narrativas que se passavam no Haiti e que tinham essa coisa do morto-vivo, assim, que era um aspecto que foi trabalhado a partir do voodoo digamos assim, traduzido para a cultura pop de uma forma meio sensacionalista, trouxe essa figura do zumbi, do morto-vivo. Porque tem alguns momentos no filme que aparecem na tela outros filmes, acredito que sejam referências suas também, esses filmes que estão ali no roteiro. Uma outra referência que aí, quando eu fui pensar nessa coisa do zumbi, lá das origens e tal, e que era uma coisa das histórias no Haiti, é um filme chamado A Morta-Viva, que eu acho que é um dos primeiros filmes de zumbi que existiu, de um diretor chamado Jacques Tourneur, em preto e branco, e um filme que eu acho que traz o tema da morte, dessa fronteira entre a morte e a vida, de uma maneira que eu acho muito poética e muito impressionante, assim, muito forte. Um outro filme também que tem isso, que eu acho lindo, que é o filme chamado Rio Sagrado, do Jean Renoir, que tem uma moça hindu que faz uma dança no casamento dela para Krishna, que é um deus hindu, e que também é sobre isso, assim, é sobre tentar se comunicar com uma coisa que é divina, que no caso para mim é o amor, né? Assim. Bom dia, Marcelo. Eu sou secretária aqui da escola da Silvia, da sua filha. Olha, eu vou pedir pra você vir pegá-la. Alguém precisa descobrir o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Vai ficar tudo bem. A gente vai viajar. Pra onde? Por quê? Eu vi que no ano passado você esteve em Cannes para a apresentação do filme. Você até fez um protesto em prol das universidades públicas no Brasil. Você veio da UF, estudou cinema. Eu queria saber como é que foi a expectativa de você querer
se tornar cineasta e agora com o seu primeiro filme não saiu no cinema comercial, mas saiu na Netflix, que vai ter um alcance, acredito que maior, mas no entanto não é o cinema. Como é que você vê a chegada do seu filme agora no Netflix? Caramba, pergunta bem ampla. Eu fiz uma relação imensa aqui para chegar, mas na verdade é só entre expectativa e realidade. Porque quando eu entrei na UF, no curso de cinema, eu sabia muito que eu queria fazer cinema, mas eu não imaginava de fato que eu fosse querer ser diretora. Assim. Eu estava sempre à procura de alguma função técnica que eu fosse gostar, que eu fosse querer fazer, até porque eu achava que não ia poder viver disso. E, assim, em relação à expectativa, assim, quando eu finalmente chegou o momento de dirigir um longa, né, eu me senti muito realizada, assim, eu achei a experiência de estar lá no set e realizando dia a dia, porque vira um trabalho muito mais do que com os curtas, né, que com os curtas a coisa, quando começa a engrenar, acaba, né, a filmagem. Agora, a questão da recepção do público e tal, isso já é uma coisa que eu domino muito menos. Eu confesso que não é a parte mais fácil para mim, assim. Sem dúvida, o set é muito mais fácil do que esse momento de relação com o público e tal, e de entender como é que é essa recepção. Tenho recebido muito retorno de pessoas que estão revendo o filme agora e estão descobrindo coisas novas. Agora, futuro é uma coisa muito difícil agora, nesse momento, né? Assim, previsível. Fazer cinema no Brasil está complicado, mas a gente não pode desistir. Eu tenho a pergunta-chave, assim, até para deixar já o público atento. Eu queria saber o que você acredita do catálogo da Netflix que vai sugerir o Sem Seu Sangue como o assista também. Eu acho que tem um filme que está na Netflix que eu acho muito bonito, que foi um filme que passou no mesmo ano lá em Cannes que o Sem Seu Sangue. Eu conheci a diretora já de antes, assim, quando a gente estava finalizando o filme. Eu estava finalizando o filme lá em Paris, a parte de som, né, na França. E a gente se encontrou nesse momento e a gente até deu um high five, tipo, estamos terminando o nosso filme. Nenhuma das duas sabia que o filme ia para Cannes, então foi super uma coincidência muito fofa, assim. Que é a Mati Diop, que fez um filme chamado Atlantique, que está no catálogo da Netflix, e que eu acho que dialoga muito com Sem Seu Sangue, assim. Acho que não vou dar muitos spoilers, mas assim tem temas e uma certa poética e uma forma de tratar esse assunto, os assuntos, que eu acho que dialoga, assim, e eu achei esse filme muito bonito. Assisti só em Cannes, ainda vou assistir de novo na Netflix, mas eu recomendo para as pessoas. Bem, o pessoal do Cinepop, que adora filme de horror, eles vão esperar mais o quê? Pois então. Eu, antigamente, quando me perguntavam se meu filme era um filme de horror, eu respondia sim, sem pestanejar, né? Só que aí comecei a perceber que eu estava começando a frustrar alguns fãs do gênero, porque realmente não é um filme que segue essas regras, assim. Tem que esperar uma coisa um pouco mais desafiadora, assim, que não é nem exatamente uma coisa nem outra. Não é um romance adolescente, mas também não é um filme de horror, assim. É uma narrativa única, eu acho que uma jornada sensorial dessa personagem. E aí quem conseguir se identificar com ela, quem conseguir entender o que ela está passando, aí consegue embarcar no filme. Fica aqui o nosso convite para assistir Sem Seu Sangue, desde 20 de novembro, disponível na Netflix. E não esqueça de deixar o seu comentário assim depois que assistir nessa entrevista. Obrigada, Alice, por falar aqui com a gente e a gente espera te ver de novo num próximo filme. Eu que agradeço você e a todos que estão assistindo. Eu tive um sonho com ele esses dias. Que respirava dentro d'água. Eu sonhei que eu tava numa floresta escura. E também. Eu chamei por E ele. andando sem parar. Ninguém respondeu. Não tinha nada também. Mas eu sabia que ele tava lá. Nem você. Eu tava lá pra encontrar ele. O oceano era nada.